Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez nesse lugar, né? Que o Senhor nos conduza realmente, irmãos, a meditarmos na palavra que é dele, que o Espírito que inspirou essa palavra, ele mesmo possa nos guiar através da palavra dele, aplicar essa palavra nos nossos corações. Hoje eu quero continuar com o estudo, né, com as nossas meditações no Evangelho de Mateus. Vamos abrir, no Evangelho de Marcos. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35. Antes de orar, eu quero ler com os irmãos aqui do versículo 35 até o versículo 39. Nesses versículos nós lemos assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazia ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Ó Deus, nós precisamos de percebermos mais a Tua presença, vermos mais da luz de Deus na face de Jesus Cristo. Abra, ó Deus, para nós a Tua palavra, Senhor. Realmente, Senhor, nós somos carentes de Te vermos mais, de Te contemplarmos mais. Então, Senhor, ajuda-nos nessa noite, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor, contemplando os Teus feitos, contemplando a Tua glória, contemplando a Tua pessoa. Ó Deus, para que essa visão gloriosa, Senhor, encha os nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Então, por isso, nós Te pedimos, ó Espírito Santo, trabalhe as nossas vidas, aplica a palavra do Senhor nos nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, antes de entrarmos propriamente nesses textos que nós lemos e prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma ênfase, de colocar uma ênfase aqui sobre o estudo dos evangelhos. Às vezes nós somos ávidos em estudarmos tantos outros assuntos, mas perdemos de vista meditarmos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, revelado nos evangelhos. Ora, irmãos, quando nós lemos todo o Antigo Testamento, nós percebemos profecias, símbolos, tudo apontando para o momento ao qual o Verbo vivo de Deus encarnou e andou entre nós. Então, com base nisso, irmãos, eu exorto aos irmãos a estudarem mais, a lerem mais os evangelhos, principalmente os jovens, aqueles que se dedicam mais, leiam todos os evangelhos e depois façam um exercício, vai anotando os versículos e colocando todas as referências em ordem cronológica, para que você tenha uma visão progressiva desses movimentos que o Senhor fez, das obras do Senhor.
Eu gostaria de ler alguns versículos, na realidade 2 versículos, seguido de comentários de John Owen, que enfatiza bastante essa questão de conhecermos mais o nosso Senhor. Em 2 Coríntios, eu gostaria que vocês me ouvissem, eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 6, Paulo diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Percebe? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na onde? Na face de Jesus. Olha o que Owen diz a respeito. A glória de Deus procede de sua natureza santa e das excelentes coisas que Ele faz. Só podemos ver sua glória apenas através de Jesus Cristo, quando olhamos para Ele. Percebe a importância de fazermos esse aceno em fé, eu diria assim, olhando para Jesus? Agora, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, eu vou ler para vocês. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o revelou. Logo, para vermos Deus, precisamos, na linguagem de Paulo, olharmos na face de Jesus Cristo. Olha o que Owen diz desse texto também. Ele, Cristo, nos mostra a gloriosa natureza de Deus e revela sua vontade para nós. Sem Cristo, nunca veríamos a Deus, por nenhum momento, quer aqui, quer na eternidade. Quando Cristo tornou-se homem, Ele revelou a glória de seu Pai. Irmãos, isso é tão profundo que nos diz que para que os seres espirituais pudessem conhecer, ver mais Deus, mesmo na eternidade, aqui usando o nosso senso temporal de percepção, mesmo na eternidade passada, só pôde ser através de Jesus Cristo. É por isso que, quando Jesus, o Verbo vivo de Deus, encarnou, a atenção dos céus também se voltaram para a terra, porque era Deus mesmo andando entre os homens. Então, irmãos, com essa porção aqui, eu quero exortar os irmãos a lerem os evangelhos, a observarem os movimentos de Jesus Cristo, o que Ele disse, o que Ele fez, o que nós podemos aprender dEle, com Ele, na pessoa dEle, o que nós podemos ver de Deus em Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Continuando, irmãos, e voltando para o texto agora, depois dessa ênfase, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E na última reunião nós começamos a meditar, a fazermos algumas reflexões a respeito dos 4 milagres que nós vemos ali descrito no capítulo 1, no versículo 23, até o capítulo 2, versículo 12.
que nós temos os 4 milagres que são colocados em ênfase, porque, como eu disse na última reunião, existem outros milagres que subjetivamente são descritos ou mencionados. E esses 4 milagres são o endemoniado de Cafarnaum, a sogra de Pedro. Esses 2 nós já mencionamos na última reunião. Agora nós vamos prosseguir, se o Senhor assim nos permitir, sobre o leproso do caminho e o paralítico de Cafarnaum. Mas meditando hoje sobre essa porção da palavra de Deus e considerando em oração, entendi que hoje nós meditaríamos somente sobre o leproso do caminho. Então, e para introduzirmos esse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês para as referências que nós lemos no início, que começa no versículo 35 do capítulo 1. E eu vou ler de novo com vocês para voltarmos a nossa atenção para esse texto. Diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu. Percebe uma ênfase nesse texto? Aqui diz que ele levantou de manhã muito cedo. Parece que para Marcos não bastou dizer isso. Ele falou, olha, estava muito escuro ainda. Nesse momento aqui, era um dia após o Senhor ter curado a muitos. O Senhor foi para a casa de Pedro e André, e ali morava a sua sogra. Então a sogra de Pedro morava com ele. E o texto é bem claro no versículo 29, quando diz a casa de Simão e de André. Naquela época, irmãos, era comum alguns filhos se casarem, quando não tinham casa, moravam com os pais. Só que, em grande parte das situações, eles moravam na parte de cima. Então, eles faziam uma tenda na parte de cima e ali moravam. O que nos parece, quando nós lemos esse texto, é que Pedro, Simão e André, no caso, não tinham mais seus pais. E que também a esposa de Pedro não tinha mais o seu pai. E por isso a sua sogra morava com ele. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos melhor a cena. Quando você vai ler os versículos que antecedem esse versículo 35, você percebe que os milagres que o Senhor realizou ali em Cafarnaum, que o Senhor realizou ali na casa de Pedro e na porta da casa de Pedro, porque houve um movimento muito grande ali. Encheu-se a porta da casa de Pedro, porque não cabia as pessoas lá dentro. Naquela região da Galiléia, as casas normalmente eram de um cômodo. Era um pavimento só, isso era normal. E em grande parte dessas casas, eles moravam como que em vilas, em vilarejos. Era, para entendermos melhor e visualizarmos melhor, era como que houvesse um pátio ou uma praça e várias casas em volta. E algumas ficavam viradas para a via pública. Mas o fato é que, depois que a notícia que Jesus estava ali na casa de Pedro se espalhou, muitos foram até lá. A sogra de Pedro, depois que foi curada, ela se levantou e foi servir, ela foi cooperar ali. Porque Jesus, logo de prontidão, já foi curar aqueles que se achegaram lá. Então havia muitos enfermos, muitos endemoniados, paralíticos, que receberam cura, e o Senhor passou toda a tarde curando. Então chegou a noite e o Senhor Jesus foi dormir. Então, quando nós lemos esse texto aqui no versículo 35, a sensação é que, de manhã muito cedo, o Senhor Jesus queria ter um momento a sós para orar, para falar com o Pai. Porque não dava para ficar ali naquela casa e ter um momento particular com o Pai, de liberdade com o Pai em oração.
tendo em vista tudo o que eu já falei sobre as condições das casas na Galileia. Então, Jesus levantou muito cedo. E Marcos coloca essa ênfase. A sensação é que ele levantou cedo, não acordou ninguém, abriu a porta devagarzinho, sem fazer nenhum barulho, e saiu. E foi para o monte. Foi orar. Aqui eu vejo, irmãos, a importância da oração solitária. Solitária no ponto de vista dos outros aqui, mas muito bem acompanhada do ponto de vista celestial, porque nós oramos a Deus, ao Pai. Aqui eu vejo a importância do momento de realmente estarmos sós com Deus, sem interferências externas, sem ruídos externos. Isso nos ajuda muito. Então, quando eu olho para essa cena aqui, descrita por Marcos, de Jesus priorizando esse momento a sós com Deus, em silêncio e no silêncio da madrugada, antes que houvesse movimentos nas vias comerciais, ele queria estar a sós com o Pai. Porque, irmãos, a comunhão com Deus prepara-nos para interagirmos com os homens. Às vezes nós queremos ter comunhão, interagir, comunicar e ouvir os outros. Mas a oração, a comunhão com Deus nos ajuda nisso. É fato que na nossa comunhão, irmãos, nós precisamos de entender, na nossa relação, não é mim em você, não é você em mim. É eu, Cristo e você. O nosso Deus, ele intermedia todo o processo das nossas relações. Da nossa comunhão, do nosso casamento, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Essa deve ser a realidade percebida. Essa deve ser a nossa realidade vivida. Porque a partir do momento que eu vou romper isso, é inviável eu ter comunhão com você se não houver Cristo na nossa relação. Aí as preferências vão nos tirar do caminho. Os gostos, as opiniões, as visões. Mas quando Cristo está nas nossas relações, aí sim, irmãos, aí nós temos condições de perdoar, aí nós temos condições de ouvir, aí nós temos condições de termos paciência, paciência para ouvir. Hoje muitos querem falar, percebe? Você já percebeu a ansiedade do nosso tempo? Você está falando uma coisa, a pessoa ela não está suportando te ouvir, por mais breve que você está se esforçando para ser, ela quer falar. Mas às vezes você nota essa ansiedade em você mesmo. Você com dificuldade de ouvir o outro, porque você também tem muito a dizer. E nós precisamos do dom de Deus nas nossas vidas, para sermos pacientes, para ouvir os nossos irmãos, para receber os nossos irmãos. Mas aqui Jesus, ele saiu para orar. Ele foi ao monte orar. E nós seguimos no texto, lendo aqui, quando diz: e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele se retirou. Olha o versículo 36, que diz: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Quando eu vejo esse texto, eu percebo um certo pânico ali nos discípulos. Porque a notícia tinha corrido. Naquele dia anterior estava cheio lá. A porta da casa de Simão estava cheia. Então, de repente, eles acordam: cadê Jesus? Mas o povo estava ali. Eu imagino hoje como uma fila de SUS, né, de CAIS, de hospital, cheio de gente com seus enfermos, porque Jesus estava ali. Mas Pedro,
André, o que eles poderiam fazer? João, o que poderia fazer? Vamos atrás de Jesus. Aí bateu o desespero. Só que me chama a atenção que eles sabiam onde achar Jesus. Porque o texto diz que eles seguiram Jesus. É fato que Jesus saiu em busca desse momento solitário em relação aos homens, para estar sós com Deus, e não deixou nada escrito falando, olha, eu vou sair, vocês precisarem de mim, então a primeira esquerda, a primeira direita, sobe, quando vocês virem um lugar deserto, mais elevado, eu vou estar lá, eu vou falar com meu pai. Não deixou nenhum bilhete. Mas a percepção era que, na experiência dos discípulos, se Jesus sumiu, então ele deve estar com o Pai. Ele deve estar num lugar separado, orando. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso, me traz lições pessoais. Porque qual que é a percepção dos outros em relação aos nossos movimentos? Quando as pessoas olham para nós, ou notam nossa ausência, ou notam alguma coisa que nós fizemos, o que essas pessoas pensam primeiro de você? Ah, ele fez alguma bagunça, aconteceu alguma coisa, ou pensam alguma coisa de positivo. Então a minha percepção quando eu olho esse trecho aqui, é que os discípulos, eles percebiam, eles sabiam, bom, Jesus não está aqui, ele deve ter ido descansar e está falando com o Pai, está em comunhão com o Pai. Mas eles foram lá e interromperam a comunhão de Jesus. Aqui eu vejo uma outra lição, porque eles interromperam a comunhão que Jesus estava tendo com Deus, mas não perturbaram. Interromperam, mas não perturbaram. Porque a unidade de Jesus com o Pai não podia ser quebrada. E a lição que eu vejo aqui nessa porção é que, irmãos, muitas vezes nós somos interrompidos na nossa comunhão. Quantas vezes você está na sua casa tentando fazer uma leitura da Bíblia e de repente o menino vem, de repente alguém bate no portão, o telefone toca, o barulho do WhatsApp, eu quero comer, mamãe, papai, tem conta, tem isso. Então às vezes a nossa comunhão ela é interrompida. Mas irmãos, a nossa comunhão com Deus não pode ser perturbada. Guarde isso no seu coração. Não pode ser perturbada. E para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos de vivermos com um senso, com uma percepção constante da presença de Deus nas nossas vidas. Porque na realidade Deus está nas nossas vidas. Ou você não foi selado pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo não habita em você, ou você acredita que o Espírito não é Deus. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então a nossa comunhão com Deus não pode ser perturbada. Pode acontecer interrupções, mas não perturbações. E nós precisamos de aprendermos a viver uma vida, na linguagem de Paulo, nos lugares celestiais, para que não haja perturbação da nossa comunhão com Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso, irmãos. Jesus ali orando. E que maravilhoso deve ter sido aquele momento solitário com Deus. Depois de um dia tão trabalhoso, curando muitos, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus.
Então ali ele estava no seu momento de deleite, de alegria com o Pai. Mas de repente chega Pedro e os outros. Jesus, todo mundo está te procurando. Como se ele dissesse assim: como assim você sai, não avisa ninguém? Tem um monte de gente lá, enfermos. Todo mundo te procura. Olha o versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Sabe o que é interessante? Daqui ele não volta para a casa de Pedro. Pedro foi lá e falou: Jesus, lá está cheio, todo mundo está te procurando. O Senhor sumiu. Jesus vira para ele e diz: vamos prosseguir. Vamos continuar pregando. O final do versículo ele diz: porque para isso eu vim. Para quê? Para pregar o evangelho do reino de Deus. Para continuar anunciando. Havia um propósito, havia um tempo. E nesse evangelho nós vemos, como já foi comentado, nós vemos essa urgência. A palavra logo sendo repetido muitas vezes. Então o Senhor tinha pressa em anunciar o evangelho do reino de Deus, para que todos crescem. Para muitos, a presença do Senhor Jesus ali era como somente um curandeiro, um abençoador, um garçom que estava ali para entregar porções de bênçãos para muitos. Mas para Jesus não era isso. Ele estava ali revelando o Pai. Ele estava ali anunciando o evangelho do reino de Deus. Por isso ele disse: para isso eu vim, para pregar, para anunciar. No versículo 39, nós vemos ser dito que ele pregava nas sinagogas. Olha só o que o texto diz: e pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Quando ele chegava nas cidades, ele procurava primeiro aqueles que se esperava que o recebesse. Aqueles que tinham em sua cultura, em seus hábitos, em seus rituais, o ler as Escrituras, o ler a lei, os profetas. Então ele ia nas sinagogas e ali pregava, e ali anunciava. Então esse era o movimento do Senhor. Aqui nós vimos, nessa breve introdução, a essa cura do leproso, o que estava acontecendo. Mas aí nesse movimento do nosso Senhor, num caminho, ele encontra um leproso. Um leproso vê o Senhor. E quando você olha aqui o versículo 39 e o versículo 40, aqui no texto em Marcos não nos fala algo que é dito por Mateus, por Lucas. Porque entre esses versículos aqui está o Sermão do Monte. Aqui vem o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 8 de Mateus, depois que Jesus desce do monte, depois que ele profere aquelas maravilhosas palavras, e todos ficaram admirados ouvindo a palavra de Deus ali, ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ali diante dele parou um leproso. Um homem desesperado. Irmãos, para os judeus, a lepra em suas fases significava impureza do corpo, significava impureza cerimonial, mas também significava uma impureza social, com consequências sociais. Quando você vai estudar esse assunto lá em Levítico 13 e 14, você vai perceber que esse assunto para os judeus, para os israelitas, era tão sério que a pessoa em seu estágio de contágio tinha que ser isolada, retirada da sociedade.
Então nós percebemos, entendendo isso, que esse leproso já não estava mais no seu estágio de contágio, mas ele estava com sua pele toda esbranquiçada. Ninguém queria tocar aquele homem, ninguém queria falar com aquele homem, ninguém queria se aproximar daquele homem, ninguém queria. Então era um homem à parte da sociedade. Era um homem infectado com uma doença que o isolou da sociedade da sua época. Isso faz sentido para você no contexto de hoje? Faz muito sentido, né, irmãos? Faz muito sentido. Mas prosseguindo, eu gostaria de abrirmos mais e observarmos mais essa situação desse leproso. E nós vamos ver aqui no versículo 40 e o versículo 41. Eu quero ler para os irmãos, mas eu quero examinar esses versículos ao inverso. Primeiro o versículo 41 e depois o versículo 40. Mas vamos ler na ordem primeiro. O versículo 40 diz: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Aqui nós vemos, irmãos, dois movimentos. Nós vemos aqui um movimento de um homem esmagado em direção a um Deus que se revelou. Aquele homem ali, esmagado por sua condição, estava ouvindo um Deus falando lá no monte, coisas maravilhosas e extraordinárias. Mas era evidente na sua carne que ele estava no limite de si mesmo. E não havia nada que os demais pudessem fazer a não ser esperar, a não ser terem paciência. Então, quando Jesus desceu do monte, ele interceptou e foi em direção a Jesus. Ele foi em direção a Jesus. Mas, como eu disse, eu quero examinar esse texto a partir do versículo 41. No versículo 41, nós vemos aqui que Jesus, ele foi movido de uma grande compaixão. Marcos não colocou somente compaixão, ele colocou uma grande compaixão. Percebe ele colocando ênfase no texto? No Evangelho de Marcos é a primeira vez que essa palavra aparece. A próxima vez que essa palavra aparece é no capítulo 6 e no versículo 34, quando ele vai multiplicar os pães. Ele vê aquela enorme multidão e diz que ele estava tendo compaixão daquele povo. Ele estava movido de compaixão por aquele povo, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, quando eu olho esse texto do capítulo 6, do versículo 34, eu vejo essa compaixão do nosso Senhor como uma compaixão pastoral, porque as ovelhas estavam perdidas. Então, ali diante do nosso Senhor estava um leproso, separado da sociedade. Ninguém queria falar com ele, ninguém queria tocar nele. Ele só podia esperar, mas ali estava diante dele o supremo pastor. Ali estava diante dele aquele em quem ele poderia ter socorro. Mas a pergunta é: o que moveu o coração do nosso Senhor? O que moveu o coração do nosso Senhor? Porque o texto diz aqui: movido de grande compaixão. Quando você continua lendo e vê assim: estendeu a mão e tocou e disse.
você vai perceber que a compaixão de Jesus foi um sentimento tão intenso que levou a mão dele se levantar. Um sentimento tão intenso que levou ele a se comportar diferente, que excitou ou que gerou um movimento de Deus para o homem. Essa compaixão de Jesus levou ele a falar com aquele homem, a tocar naquele homem. Então, você olhando esse texto dessa forma, você percebe a intensidade daquele sentimento que moveu o coração do nosso Senhor. Sabe, irmãos, nós somos assistidos